consistência ou coerência. Eu vou colocar no meio das duas palavras, ao invés de ou, eu vou colocar e. Consistência e coerência. Individualmente, nós, enquanto pessoas, profissionais, a gente representa algo que a gente acredita e há um valor, um propósito, uma entrega que a gente precisa fazer. Então a gente precisa ser coerente com isso. Quando a gente representa uma organização, um projeto, um cliente, a gente precisa ser coerente com o compromisso que foi assumido. A consistência, ela tem a ver com o ritmo, né? Ela tem a ver com manter a entrega, a governança, o olhar, o acompanhamento, verificar se está certo ou se está errado. Se está certo, vamos colocar o pezinho no acelerador para colocar um ritmo um pouco mais intenso. Se não estiver tão bom assim, vamos dar uma paradinha para revisitar o cenário, mas depois que consertou o que precisava ser consertado, a gente mantém essa consistência. Então eu entendo que no ambiente corporativo que você está trazendo, pressão ela não é dia tem, dia não tem, ela faz parte. Né? Você está inserido em um mercado, significa que você já está competindo. Se você está competindo, você precisa provar o seu valor. Para provar o seu valor, você precisa passar por execução, excelência, a coerência de aquilo que você se comprometeu a entregar, ser entregue de fato. Né? Senão vira discurso, e discurso não gera recorrência, não gera fidelização. Então, a minha leitura é coerência e consistência. A gente precisa entender esse cenário para definir o ritmo de acompanhamento, de gestão, de governança, com as pessoas, de desenvolvimento, e aí a partir disso a gente evoluir junto. Posso complementar? É porque muitas vezes também a gente não vai ser entendido quando você está liderando um projeto. Então, às vezes a gente quer que tudo seja linear, que tenha começo, meio e fim, que você pega, desenha um projeto, entrega, que as pessoas começam a desenvolver. Mas grandes projetos, muitas vezes que são disruptivos, mesmo você trabalhando em alguma empresa ou sendo empreendedor, em vários momentos você vai precisar de fazer algo mesmo sem entender, pela fé. E aí todo o discurso de planejamento, de como é que vai ser, ele cai por terra. E você simplesmente, você sabe, você tem uma visão, você sabe o que você tem que fazer e você começa a fazer. E muitas vezes as pessoas que estão com você não vão entender essa ideia. E aí você tenta pegar a pessoa e, não, vamos, você tem que vir, a pessoa não entendeu. Aí você tem uma escolha. Você segue com a convicção daquilo que você acredita e vai fazer, e no meio do caminho Deus vai trazendo outras pessoas. Porque assim, não sei se com alguém aqui já aconteceu, comigo já aconteceu várias vezes. Cara, parece que eu sou louco quando Deus me dá uma ideia, porque Deus falou comigo, mas às vezes não falou com um funcionário, com sócio, com os... E aí, como é que você convence? Nessa hora, eu prefiro não convencer e prefiro seguir caminhando. Aí vem a disciplina. Aí vem a coerência, aí vem seguir caminhando. Ah, mas você é doido, você tá pressão demais, não sei o quê. Cara, eu prefiro descansar e liberar. Falei, então talvez não seja pra você caminhar comigo, porque Deus vai... Se Deus é o dono do plano, ele patrocina. Ele vai fazer acontecer. Não significa que... Eu não gosto de protocolos. No sentido de que é assim e vai funcionar assim e tá aqui a caixinha. Para cada cenário vai mudar. Então, não, se você trabalhar na garagem 16 horas por dia, numa startup, vai dar certo? Talvez não. Talvez você só tá cansando, destruindo sua família, destruindo sua casa, não vai chegar a lugar nenhum. Porque você tá trabalhando 16 horas numa garagem sem propósito. Então, para cada um, tem uma caixinha, tem um chamado, tem uma especificidade. Volto na identidade. Se você não souber o para que você está fazendo, o porquê você está fazendo, para quem você está fazendo, e se não tiver visão clara, cara, você vai fazendo um monte de coisa para os outros, não vai correr resultado, ninguém vai te entender, e você não vai chegar em lugar nenhum. Aí sim, vira cansaço, fadiga emocional, destruição de família, e você não chega em lugar nenhum. Eu ia comentar que quando existe coerência e consistência, normalmente você adquire autoridade. A autoridade que o mundo nos dá é a autoridade baseada na carteirada. Mas a verdadeira autoridade, que é aquela que vem dos céus, ela vem por aclamação. Traduzindo isso em trabalho, quando você tem consistência, você tem entrega e você condiz com tudo aquilo que você prega, você acaba adquirindo autoridade naquele assunto. Aí você consegue naturalmente, né? Boa. Trabalhar
naquilo, tipo, deixa eu trabalhar aqui, confia em mim. Não, eu já vi suas entregas, eu sei quem você é, vejo consistência em você, então eu te sigo. E pegando isso, Rafa, acho que um perigo que a gente tem hoje é a rede social, porque assim, muitas vezes essa autoridade, que a gente às vezes olha alguém na rede social e fala, cara, esse cara tem autoridade, ela pode estar maquiada de um falso resultado ou de um processo duvidoso que colocou ele lá. Então, a gente tem que entender o que é resultado. Aí vem na palavra, é fruto. Resultado é fruto. Então, a gente olha para um influenciador, para alguém, para vários desses grandes e fala, não, esse cara é um cara de resultado. Esse cara tem autoridade. Será? Porque número, visualização, seguidor, não é métrica de sucesso, nem de resultado. E aí a gente começa a comparar, falar assim, esse cara é bem sucedido. Qual que é o parâmetro de bem sucedido? Então, uma senhora de oração que mora na mesma casebrinho, simples, humilde, mas que ora, tem a família inteira entregue a Jesus, não é bem sucedida. Mas o cara bilionário que anda de jato, mostra o helicóptero e o carro é bem sucedido. Essa é a nossa métrica, cara, que a gente tem medido sucesso hoje. A gente olha para alguém e fala, esse cara me inspira. Agora, a pessoa simples aos olhos do mundo, a gente pega lá em Romanos 12:2 que você citou, né? Os padrões do mundo vai mostrar algo. Mas o padrão de Deus é outro, é a transformação da mente. E a boa, perfeita, agradável vontade de Deus muitas vezes não quer dizer isso aqui, ou que o mundo está mostrando. Muitas vezes é na simplicidade que a gente vai ter assim, essa senhora é bem sucedida. A casa reta, os filhos todos servem ao Senhor, uma casa fundada na rocha, saúde. Só que a gente não olha isso. Tá tudo invertido. Bem-sucedido é o, não vamos citar nome, mas é o fulano, é o ciclano, é o avião preto. 1 milhão de seguidores. É 1 milhão de seguidores. A gente está acostumado a olhar resultado por performance, né? E não por impacto.